Muito bem, nós estamos aqui com mais um episódio do Café Cast, da rádio Café e Prosa. Você sabe, você me encontra aí no YouTube, você pode ir lá, dar seu like, se inscrever, né, deixar o sininho ali acionado para você receber todos os nossos podcasts. A rádio Café e Prosa é a rádio de todos os momentos. Você escuta 24 horas aí nos buscadores de rádio, através da Rádiosnet, você vai encontrar lá a Rádio Café e Prosa Campinas. Você encontra lá, você vai ouvir o dia todo. Deixa ligado na sua empresa, nos seus lugares aí onde você está, no carro, através do Spotify. Você pode ouvir a Rádio Café e Prosa, tá bem? Bom, nós estamos aqui com o nosso Café Cast e hoje eu trouxe aqui um amigo, Pastor Eduardo Penido de Oliveira. Bom dia, pastor, psicanalista. O que mais que o senhor faz? E bikecista, como é que é bikecista também? Bikecista? Pode ser ciclista, só ciclista. Ciclista, tá bom. No Caminho da Fé, né, quando a gente está fazendo o Caminho da Fé, todo ano a gente costuma fazer, né? Bicicleteiro. Bicicleteiro. Chama. Lá é os bicicleteiros. Os bicicleteiros. Eduardo, bom dia, que prazer falar contigo aqui. Bom falar com você. E a gente vai ouvir um pouquinho do Eduardo. Quem que é Eduardo Penido, né? Um psicanalista renomado aqui, diretor do IPC. IPC, do Instituto de Psicanálise de Campinas. De Campinas. Conta um pouquinho pra gente, da onde veio o Eduardo e para onde o Eduardo quer ir. Legal, Carlão. Bom dia, Carlão. É um grande prazer estar aqui com você, conversando com você e podendo falar um pouquinho da minha vida, da minha história, da onde eu vim e para onde eu quero ir. Que bom, eu que faço terapia direto com os outros, estou me sentindo agora em terapia com você. Tá A pergunta sua é muito profunda. Quem é Eduardo? Eduardo é um senhor de 49 anos hoje, né? Chegando aí nos seus 50 anos, cheio de projetos e sonhos, mas lá no início da minha vida não tinha projetos, não tinha sonhos. Venho de uma família bastante conturbada, uma família bem disfuncional, meu pai muito cedo, né? Meus pais se separam muito cedo de São Paulo, minha mãe foge para Campinas, meu pai era alcoólatra e sofri agressão em casa, infelizmente, minha mãe foge para Campinas, e em Campinas eu e ela, sozinhos, nós começamos uma nova vida, uma vida complicada sem um pai, uma família que se separa, deixa sequelas, não tem como não deixar sequelas, e eu senti desde o início as sequelas. Minha mãe, precisando cuidar de mim, acaba trabalhando em 2 empregos, e eu acabo ficando sem a mãe também em casa, sozinho em casa, e sozinho em casa, a rua começou a ser minha família. Certo. Ali na rua comecei a ter meus amigos e na rua aprendi de tudo. E uma das coisas que eu aprendi na rua foi como preencher o vazio do pai e da mãe. Preenchi isso com amigos, aparentemente legal, né? Amigos é bom, mas não eram tão bons amigos. Não. Na rua, muitas vezes, a gente não encontra amigos tão bons assim. Há lugares melhores para fazer amigos. Ali foram amigos que me levaram a conhecer coisas que poderiam apagar essa tristeza de não ter um pai presente, uma mãe presente, que eram as drogas. E, infelizmente, acabei começando a usar drogas com 12 anos e sofri muito por isso, porque acabei usando, né, comecei com lança-perfume, bebida, maconha, cocaína, parei com cogumelo e chá de lírio, e quando chegou o crack... Eu tentei fumar crack, mas não consegui. Tentei fazer o que era o crack ali, peguei a cocaína, né? Não consegui. Graças a Deus, Deus não me deixou conhecer o crack. Mas parei nas drogas LSD, tudo isso aí eu tomei, mas não entrei no crack, graças a Deus. Mas não quer dizer que as outras eram menos piores. Todas drogas muito horríveis também, a quais me fez sofrer muito e minha mãe sofreu demais também. Tá. Porque esse é o meio. Você acha que essa influência foi do meio? Sim, demais. De onde você estava? Não, é demais. Eu não tinha noção que era droga, não tinha noção de nada desse mundo, mas o meio que eu estava. Todo mundo usava. O meio. Todo mundo usava. Hoje, o que você diria para os jovens que ele que tem que buscar o quê? O que ele tem que fazer hoje para não entrar... O pai tem que estar mais de olho, porque hoje você tem o problema aí da internet, do celular. Sim. E as pessoas ficam muito escondidas através de uma senha de celular, né? Sim, com certeza. O pai não tem acesso a essa senha do celular, você não sabe com quem, talvez com quem seu filho está falando, com quem que ele está se comunicando.
E isso hoje talvez impede muito pai de conhecer mais do filho. Mais ainda. Mas você acha que tem que fazer o pai hoje para tirar, por exemplo, o Eduardo que teve esse problema lá quando pequeno? Sim. Você falou que era da desestrutura da família, Sim. por não ter tido o pai presente, não ter a mãe. Mas tem muita gente que tem o pai presente, a mãe presente e tá também tendo problemas dessa área, né? Do problema entraram nessa vida. Carlão, o mundo mudou, né? Naquela época, eu estava na rua e conhecia pessoas estranhas. Você tinha TV em casa ou não? Tinha TV em casa. Mas hoje eu posso estar em casa com um monte de pessoas estranhas junto comigo, né? Antes não, tinha que ir pra rua. Hoje não. Hoje os filhos quase não saem de casa, ficam presos no quarto, mas convivendo com pessoas... Tem milhares de amigos, né? Milhares de amigos, né? Seguidores, amigos. Aí, falando nisso, nós estamos aqui em busca de seguidores. Você que pode compartilhar, você que está assistindo esse YouTube agora, você pode compartilhar com seus amigos, porque os assuntos aqui vai ser para te livrar lá da rua, livrar tá certo? Então, Eduardo, aí você... muda, se converte nessa época já ou não? Ficou um tempo? Daí com 18 anos, 19 anos, graças a Deus, né, até novo, né? Mas para quem começou aos 12, depois sofri bastante. Bastante e deu para minha mãe sofrer bastante, né? Imagina para uma mãe. E com 19 anos acontece uma coisa grave lá, eu acabo tendo uma possibilidade de ser preso. Não é nenhum roubo nem nada, bati o carro da minha mãe num muro, o muro caiu, uma empresa, o muro da empresa caiu todo, como um dominó. Então não foi uma pequena batida, não é igual as minhas batidas, não. Não é como as suas batidas, não. Foi uma batida que derrubou o muro inteiro. E daí um policial foi em casa e falou que se eu não arrumasse aquele muro, que ficaria uma fortuna, eu iria preso. E um desesperado com medo de ir preso. Naquela época dava medo de ir preso, né? Hoje parece que preso tem comida, tem tudo. Ali as pessoas não têm tanto medo, né? Antigamente não. Um medo tão grande que eu falei, cara, eu preciso de ajuda. E desesperado, Jesus me chamou para ir na igreja. Jesus era um amigo meu de fumar maconha. Ele tinha um cabelão longo, uma barbona. Eu tô pensando que todo mundo chamava ele de Jesus. Né? Daí Jesus falou, Eduardo, tem um lugar em Campinas que... todo mundo fala que é muito bom, vamos para lá. Eu estava meio deprimido, e eu também estava bem deprimido, fomos para a igreja, eu e Jesus. Chegamos lá, eu conheci Jesus verdadeiro. Jesus verdadeiro. Quando o pastor pregava, falou o meu coração, aquela história que todo mundo conhece, né? Jesus sabia que eu estaria ali, me levou para ali, na verdade, quem me levou não foi aquele Jesus. Jesus levou o outro Jesus me levar para o Jesus verdadeiro. Vamos fazer uma pausa. Vamos arrumar aqui. Vamos arrumar, porque quem ouvir vai achar que conversa de doido. Pô, eu estou trabalhando aqui, entrevistando um psicanalista. O cara é mais louco do que eu. É tudo doido, psicanalista. Psiquiatra, psicólogo. Não, então, esse Jesus que era um amigo meu, né, que tinha uma roupa, um caráter, uma personalidade, uma persona, né, de Jesus, que era uma barba, um cabelão, me levou para a igreja, e na igreja eu conheci baseado nas fotos que a gente tem. Baseado nas fotos, que não deve ser nada daquilo, né? Nada daquilo. Mas lá eu conheci Jesus de verdade, eu fui acolhido, me senti numa família, fui muito bem cuidado. Na igreja eu fui muito amado, eu sentia muita vontade de ser amado. E esses amigos das ruas, parecia que me amavam. Parecia que eles me amavam. Então eu falei, achei minha família. Depois eu fui perceber que, na verdade, não havia amor ali, havia interesse de ambas as partes, da minha parte, da parte deles, mas na igreja, em Cristo, eu encontrei um amor realmente incondicional, de Cristo, mas também a igreja a qual eu fui me abraçou, a qual eu me senti muito feliz também, a qual eu estou até hoje. Mais de 28 anos, graças a Deus. Mais de 28 anos, hoje você é pastor. Hoje sou pastor, né? Depois que eu me converti. Qual denominação? Na Nazareno? Na Nazareno. Depois que eu tive um encontro com Deus, que eu encontrei, que eu conheci que era Jesus, sempre fui Nazareno, Carlão. Não tenho nenhum problema com quem se converteu numa igreja, depois com o tempo ele foi tendo uma alta direção, né? Há ciclos, né? Há ciclos. Isso. Não, o meu ciclo nazareno tá se mantendo. Acredito que vá por toda a vida. Vai perpetuar. Mas assim, né? Os ciclos podem acabar, tal. Então como não julgo ninguém. Bom, vamos deixar esse assunto do título do pastor, porque senão nós vamos entrar de como que é ser pastor nazareno, quadrangular ou assembleiano e tal. Tá. Mas eu quero... Aí você se converte, vai para a igreja, casa, constitui uma família. Resumindo bastante, sim. Tenho família, tenho filhos, né? Tenho filhos, casado com
casado com a Renata, e trabalhava na Unicamp, né? É verdade. Você tem Fiz uma- enfermagem, fiz concurso público, minha mãe já era da Unicamp, entrei para a Unicamp e estou lá na Unicamp já há um bom tempo, e também no seminário. Me senti um chamado de Deus, senti que eu entendi minha vocação, que era ajudar as pessoas, que era levar a palavra de Deus, e acabei indo para o seminário. Estando na Unicamp, seminário, me formo, vou ajudar uma igreja em Sousas, né? A igreja de Sousas estava sendo formada, eu vou também ajudar na criação daquela igreja, e fico na igreja por muitos anos. A igreja cresce muito, e começa a necessitar da minha ajuda na igreja em tempo integral. Mas eu trabalhava na Unicamp, né? Então não dava para eu ficar em tempo integral na igreja. O que acontece? Eu, como bicicleteiro, já era naquela época. Você já era bicicleteiro? Já era bicicleteiro naquela época, né? Pedalando muito. Um dia em Sousas, mesmo em Joaquim andando, eu sofro uma queda muito grande e quebro meu ombro. E como Paulo caiu do cavalo, eu caí da bicicleta. Eu caí da bicicleta, fui operado na Unicamp, a cirurgia não ficou tão boa. A Unicamp é muito boa, tá, gente? A cirurgia não ficou tão boa, a qual eu tive que refazê-la, e fiquei 1 ano parado. Neste 1 ano, foi um tempo que Deus teve para mim, meu deserto, para falar comigo, para me dar certeza de que agora, Eduardo, chega de trabalho secular, quero você só na obra do Senhor. Ali eu peço a conta da Unicamp, onde o seu Mário, saudoso seu Mário, nossos sogros, né, falaram, não faça isso. A sogra estava convicta de que eu tinha que pedir a conta mesmo. O sogro falou, Eduardo, você tem 2 filhos, como é que vai largar o trabalho público, né? Ali eu peço a conta da Unicamp, fico só na igreja, a qual até hoje, né, eu continuo só realmente, não mais no trabalho secular. Aliás, eu tenho um trabalho secular, mas não toma tempo meu mais como a Unicamp tomava. Então hoje só realmente sirvo a Deus mesmo em tempo integral. Certo. Desde aquela época. Desde aquela época. Desde aquela época já vai para uns 20 anos. 20 anos. 20 anos já. Quase 20 anos. Bom, nós falamos disso, você falou que é pastor, e a psicanálise? Veio aonde aí, nessa história? Você começou... Legal. Você estava meio... Porque meio confuso, tá faltando alguma coisa? Tá faltando alguma coisa, por que você entra, sai sai aí não, você continua sendo pastor, acrescenta isso na sua vida. Fui acrescentar. Carlão, quando eu fui para a Unicamp, ser enfermeiro, ali eu sublimei uma carência que eu trazia da infância. Por não ter um pai presente, e uma mãe também um pouco ausente, tadinha, ela fazia por amor a mim, trabalhar em 2 empregos. Mas eu sentia muita carência de cuidado. Eu queria ser cuidado. Então eu pensei, inconscientemente eu pensei, como é que eu posso cuidar? Já que eu não fui tão cuidado, eu quero cuidar. Qual que é o lema da enfermagem? O lema da enfermagem é, de cuidado eu entendo. Então eu virei enfermeiro, eu vou cuidar. Daí fui enfermeiro por muitos anos na Unicamp, por muitos anos eu fui cuidar de pessoas, amava. Mas eu pensei, cuidei, fiz muito curativo, dei muito banho, muita coisa. Daí Deus falou assim, o ciclo de cuidar do corpo passou. Agora é o ciclo de cuidar da alma, do espírito. Certo. Daí virei pastor, me tornei pastor. Sublimei de novo. Agora eu vou cuidar da parte espiritual. Né? Deixei de ser enfermeiro e tornei pastor. Ali eu comecei a levar pessoas a entender que eles são espíritos também, que eles precisam buscar a Deus, que eles precisam se conectar com Deus. E minha vida se tornou só isso, falar de Jesus. Só que depois de alguns anos eu entendi que muitas coisas não era espiritual, era emocional. Não tem problema. A psicanálise trata o emocional. O emocional. Nada do espiritual. Nada do espiritual. Nada, só emocional. E a igreja Eduardo, trabalha o emocional. Calma que eu vou fazer umas perguntas agora, aquelas perguntas de jornalista. Olha só, gente, agora eu vou fazer as perguntas que a gente só faz aqui, né? Não dá para fazer. Mas a psicanálise e o espiritual do religioso, do pastor, não se confunde? Não preciso se confundir. Assim, não, acabam se confundindo muitas vezes. Não. Por isso que eu busquei estudar. Eu estava na igreja, isso que aconteceu, a minha mudança. Então, tudo que acontecia que eu fazia, eu pegava o óleo, pessoa lá chorando muito, orava por ela ia embora, voltava, de novo com esse problema, orava, ungia, nada de mudar, até que eu fui ver o quê? Aquela pessoa tinha sido abusada quando criança.
Era um trauma. Era um trauma. O que eu precisava dela, o que eu precisava era trabalhar esse trauma, voltar lá atrás. Quando o apóstolo Paulo diz assim, Carlão, e deixando as coisas que ficam para trás, eu prossigo para o alvo, não quer dizer que ele esqueceu. Ele falou assim, esquecendo, algumas versões falam assim, esquecendo as coisas lá de trás, eu prossigo para o alvo. Esquecendo parece assim que deu amnésia. Aí eu sofri um abuso, só que abuso? Você teve um abuso, Carlão? Não me lembro de nada. Não. Eu não esqueci, eu tive um abuso. Eu tive um abuso. E esse abuso ainda reflete em mim. Eu não consigo tocar na minha esposa hoje, por causa do abuso, reflete na minha vida. Mas o que eu pensava como pastor? Vamos orar que isso vai acabar hoje, hein, Carlão? Amém. Aí eu orava, a pessoa ficava feliz, ela ia embora, e aí, quando voltava, e aí, você e sua esposa, estão melhor agora? Cara, não consigo, eu vou tocar nela, eu tenho um problema. Daí eu falei assim, o que está acontecendo? Depois eu percebi, cara, isso aí é um trauma muito profundo. Porque, Carlão, quando eu me converto, na cruz o Senhor leva meus pecados, Ele não leva minha memória. E minha memória continua, ainda machucada, ainda os traumas continuam. O pecado, não. Os traumas ainda continuam. É claro que dia a dia na igreja, quantos traumas não são resolvidos, Carlão? Sim. O pastor prega assim, ó, porque hoje o pai está te chamando, então o trauma que eu tinha com meu pai, eu vou para o altar e choro. Pronto, resolveu o trauma do pai. Então Deus está resolvendo muitos traumas. Mas alguns traumas, né, são muito específicos, de um abuso, por exemplo. Então muitas vezes, ter um acompanhamento terapêutico ajuda. Não é ruim, ajuda, né? Então, ali eu pensei, eu tenho que estudar. Mas nós não estamos vivendo o momento dos mimimi? Hoje está bastante. Hoje você não pode falar nada, hoje Eduardo. Tá todo mundo muito sensível. Hoje antigamente era muito duro. Eu tinha até umas piadas para contar com você aqui, eu tô pensando até... Ficou meio sem graça o mundo. Eu não posso contar uma piadinha, não posso fazer... Não é verdade? Pensar 1000 vezes, passou o tempo da piada. Passou o tempo. Nós estamos aqui no Café Cast, da rádio Café e Prosa. Você sabe que você encontra hoje no YouTube Café Cast com o Carlão. Você que está aí já no YouTube, você pode já compartilhar com seus amigos e falar que vem para cá, vem curtir, vem ouvir coisas gostosas. Nós estamos aqui para trazer. Você pode, inclusive, dar sugestão, tá? Você pode trazer amigos seus que você quer ouvir, histórias que você quer. Nós contamos histórias aqui com H, não é histórias com E, não, tá bom? E, Eduardo, a gente estava falando disso, dessa confusão que existe, o psicanalista e o pastor, né? Não tanto, você vive lá já. Sim. Quantos anos já tem o IPC? O IPC está com. O IPC tem 5 anos. O IPC tem 5 anos. Você é psicanalista há quantos anos? Eu, como psicanalista, 13. 13 anos como psicanalista. Então você tem histórias que você. De histórias eu entendo. De histórias eu entendo. Sabe aquela. Que história é essa, Porchat? Hoje tem que história é essa, Eduardo? A história é essa. A pessoa senta para me contar a história. Ela vai contar a história dela. Hoje nós tivemos uma história linda, né? Sim, Carlão, o tempo todo a história, né, Carlão? Todo mundo. No café hoje, a história da Fabiana. Nós tivemos uma história linda. Linda. Ela é uma pessoa. Aliás, né, Carlão? Todo mundo tem história. E todo mundo tem histórias lindas. O problema é que nós precisamos ressignificar a nossa história. Porque muitas pessoas não ressignificou. Quer dizer, uma história de muita tristeza. Quando conta, parece que é só problemas, é só traumas, é só sofrimento. Mas será que é? Está faltando colocar um pouco de cor nessa história. Esse é meu trabalho hoje. É atender alguém que está com a vida toda cinza e eu vou falar para ela, mas aquele dia estava chovendo muito? Estava. A minha vida foi sempre uma tempestade. Mas o sol nunca brilhou? Não. Até que brilhou. E como que era o sol? Era bonito. Então, meu trabalho hoje é levar a pessoa a lembrar da história dela e colocar cor. Gente, peraí, mas não tinha nada de bom naquela história, naquela situação? Não tinha. Minha avó fazia um bolo gostoso. Como que era o bolo? Bolo de chuva? Bolo de chuva. Você fez eu lembrar agora de longe. Carlão, todo mundo tem partes ruins, mas também tem parte boa. Meu trabalho é trazer à memória dela as coisas boas. Lembre Lamentações 3:20? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O meu trabalho hoje, também, né, uma das partes dele, é levar a pessoa a lembrar das coisas boas que ela viveu. Não foi só coisas ruins. Então, a psicanálise e a teologia, né, ou o pastorado, combina muito, Carlão. Combina muito. Tem certeza disso? Tenho certeza disso. Eu defendo essa causa. Eu defendo. Porque as pessoas ficam assim, como você defende a psicanálise que foi criada por Freud,
E era ateu. Freud era ateu. Como é que você pode defender a psicanálise? Freud era ateu. Só que a psicanálise ela é neutra. A psicanálise é neutra. Ela não tem religião. A psicanálise é uma ciência, né? Uma pseudociência. Então ela não é de base não cristã. Ela é uma ciência, Carlão. Tá. Então a psicanálise não tem problema. Freud em si, a religião dele, ele é dele. Não tem nada a ver com ele. Agora, ele criou uma ciência incrível. A psicanálise é uma investigação. Provado cientificamente. Provada, né? Provada já que realmente eu tenho um inconsciente, um pré-consciente, um inconsciente, né? Um consciente. Não tem como provar isso, uma ressonância. Onde está o inconsciente, onde está o pré-consciente, onde está o inconsciente. Mas hoje, Carlão, eu sei que existe. Por exemplo, Carlão, como que foi a sua festa de 3 anos de idade? Lembra? Não. Você acredita que se nós puxarmos com calma a tua vida, perguntar como foi seu aniversário de 15 anos, lembra alguma coisa quando você era adolescente? Não, então eu acho que não. Inconsciente. Inconsciente. Mas 20 anos, você lembra de alguma coisa com 20 anos? Eu lembro de muita coisa. Fala alguma coisa aí. Quantos anos mais ou menos? 20 anos. Uma fase, 20 anos eu estava em São Paulo. São Paulo, tal. Então, dá pra falar de 20 anos? Dá. Tá. Não, eu lembro de todas as fases. Eu tô falando de coisas assim, se você fala de puxar. Na hora assim eu não lembro. Não lembro. Porque tá no inconsciente. Mas tudo que nós vivemos, Carlão, tá no nosso HD. Tem um HD? Tá no HD. Tudo, nada. Mas eu sou HD antigo, eu sou Nexus 286. Mas tá lá. Não tem nada na lixeira. Esses meninos que estão aqui hoje por trás na nossa produção, que não sabem nem o que é um Nexus 286. Disquete, então? Não sabe o que é um disquete? Não sabe. 5 1/4, sabe? Eu lembro. Demorado, né? Pra abrir, demorava o arquivo. Mas tudo tá no arquivo, Carlão. Então, o que você viveu lá no seu parto, digo mais, Carlão, o que você viveu no ventre da sua mãe, não é seu caso, mas Dona Terezinha, uma mulher de Deus, linda, mas imagina uma mãe que rejeitou um filho. Não quero esse filho, eu não quero. Meu Deus, se ele nascer, meu pai vai me mandar embora de casa, a sociedade vai me enxergar como uma mulher horrível. Eu não quero você. Carlão, a criança sente. A criança sente toda essa rejeição e ela cresce num complexo de rejeição, de inferioridade muito grande. Ela é adulta e ela chega na igreja se sentindo inferior a todo mundo. E muitas vezes nós, como pastores, vamos pensar: cara, para de ser assim. Você é uma pessoa de valor. Jesus está na sua vida hoje. E ela fala: eu sei, pastor, mas eu sou assim. Não, ela não é assim. Ela se tornou isso por causa da rejeição que ela sofreu no parto dela. E você está lembrando de história, né? Sua carinha eu conheço. Sua carinha eu conheço. Lá vem história. Lá vem a história. Estou lembrando de algumas. Eu já falei que não posso falar, né? Porque tem coisas agora que não pode falar. Mas eu quero só falar de quem nos patrocina aqui, que é a Light Sweet. Light Sweet com seus produtos que você está vendo aqui na mesa, ó. Nós temos aqui a base de stevia, nós temos produtos zero lactose, produtos zero açúcar. Para você, a Loçúcar tem um slogan, Eduardo, que é: o seu corpo merece. Porque você merece. O nosso querido Amaury Cruz Couto, presidente da Loçúcar, ele criou esse slogan e eu acho muito importante. É um produto que o seu corpo merece. Você sabe que eu tenho aqui que abastecer essa quantidade que daqui é muito pouca, porque na próxima reunião que nós tivermos aqui para gravar um episódio do nosso Café Cast, esses produtos já não estarão mais aqui. São consumidos aqui, que eu não sei por quantas pessoas consomem tudo isso aqui. Interessante esse fenômeno, é mesmo? Consomem. O que será que acontece, hein? Não sei, não fica aqui, a gente não encontra mais, aí eu tenho que trazer, sempre estão abastecendo a mesa aqui, a bancada, para poder... Eles somem? Some, eu não sei o que acontece dentro fenômeno muito interessante. Somem. Então, e a Loçúcar que nos patrocina aqui, produto Loçúcar, eu só trago aqui os Loçúcar, mas nós temos na nossa linha também o produto magro, que é o açúcar light magro. Eu conheço bem, uso em casa você também. Usa o açúcar, você usa. Meu corpo merece. O seu corpo merece. Eu não trabalho só com a alma, não só com o espírito. Eu cuido do corpo também, cara. Cuida do corpo também. Então, a Loçúcar nos patrocina aqui no Café Cast, nos patrocina também no programa Café e Prosa de todas as manhãs, das 6 às 8. Muito também. Das 6 às 8, música sertaneja gospel, gente. É uma delícia você ouvir o programa Café e Prosa. É muito legal você poder ouvir, baixar no seu celular aí, busca lá na Radiosnet, programa Café e Prosa. Você vai ter a Rádio Café e Prosa 24 horas. Por isso que eu digo sempre, Rádio Café e Prosa é a rádio
de todos os momentos. É. De todos os momentos. Você tem lá louvores, você tem música sertaneja, raiz também, tá? Gente, Só a não música- tocamos A lá música é raiz e é de Deus. e é de Deus. Não tem como ser melhor? A gente só não toca lá a música que arrasta o chifre no chão. Ah, não, aí não dá, né? Meu É, Deus do céu. sertanejo universitário que nunca forma, como disse o Nunca Canarinho. forma. Nunca, sempre universitário, Ai, não sempre dá, né? universitário. Mas é isso. Eduardo, eu quero continuar esse papo com você, falando um pouco dessa coisa. Hoje você tem o IPC, Temos. você trata de famílias, você cuida de pessoas e você forma pessoas para isso, é isso? Sim, sim. Carlão, eu entendi, depois de muitos anos trabalhando como pastor, e também psicanalista, depois eu comecei a atender, né, também as pessoas. O que aconteceu? Eu atendi na igreja. Na igreja. Eu atendia na igreja de início, né? Eu me formei, estudei, eu me formei como psicanalista. Depois eu comecei a trabalhar, a atender pessoas da igreja. Na igreja, então, pessoas que procuravam a ajuda, eu comecei a discernir o que era espiritual e o que era emocional, o que era depressão, o que era pânico. Carlão, eu falo muito sobre isso nos nossos seminários que nós damos direto, então até quem está nos ouvindo, se quiser, posso falar sobre isso, né? Pode fazer a Merchan propaganda. aqui, né? Faz o merchan e Merchan depois, aqui. é claro, você deixa aí, passa no caixa ali na frente. Pode ali, deixar. tá bom? Quem quiser, nosso seminário de cura interior, nós vamos em todas as igrejas, aonde você quiser, nós vamos em cemitério, em qualquer lugar a gente está falando de cura interior. Cura Porque é interior. um assunto que eu amo. Então eu estou no velório, eu estou falando de cura interior. Estou no futebol, estou falando, porque é um assunto que eu amo demais, cura interior. Então nós damos seminários em muitos lugares sobre isso. E no seminário a gente fala sobre a diferença de opressão, de possessão e de convulsão. 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 Carlão, tem gente que está tendo uma convulsão e o pastor está orando por ela. Sai, demônio! A língua dela enrolada, ela está tendo uma convulsão, um ataque epilético. Gente, isso é grave. Ela pode morrer. Isso é um problema neurológico. É uma convulsão. Mas, Carlão, quando você olha ela caindo no chão e os efeitos que o cérebro manda para o corpo, lembra uma possessão. O corpo se contorcendo, mas é uma convulsão. Lá em Paulo de Faria a gente diria que estava estribuchando. Estribuchando, Carlão, A cena não é bonita, Carlão. Me perdoa. Eu fico muito preocupado, gente. Eu faço o CaféCast e faço com o maior carinho e preocupo com você que me assiste. Eu preocupo muito em falar coisas aqui que talvez não seja o melhor tom da brincadeira. Não, mas eu gosto. Porque... Coisas sérias, mas com alegria, com alegria. Não, porque eu tenho medo de... na verdade, assim, hoje, aquilo que eu brinquei com você, a gente está vivendo aí aquele momento assim, de muita coisa, você não poder falar mais. Por exemplo, esses dias nós tivemos aí uma ministra falando uma coisa que nada a ver. Ela chamou buraco negro de uma palavra racista. Ah, sério. Certo? E eu vou falar aqui claramente, porque a gente fica muito... Porque gira tudo em torno desse mimimi, e buraco negro não tem nada a ver com racismo. Você não tem noção como eu fiquei com dificuldade esses dias. A arquiteta foi ali em casa fazer um projeto, e ela falou, Eduardo, sua cama vai aqui. E eu falei, perto da cama eu quero colocar... O criado... Não posso. Um móvelzinho. Um móvel. Qual móvelzinho? Aquele móvelzinho que não pode falar o nome do lado da cama. Eu não sei. Não pode falar o nome do móvel. Eu não sei outro nome. Não. Pra mim era Esses dias eu fui comprar... Não sei pra falar, né? Hã? O móvel, né? Que eu boto tá vendo? Comunicado, vai lá. Olha a situação que tá. Do lado da cama. Aqueles dois móveis lá da cama. Abajur. O móvel com abajur. Entendi. Falei, eu quero um móvel com abajur. Não pode falar mais. E pra mim não tinha nada de errado. Não, então a gente fica muito preocupado com isso, porque gera... Carlão, a gente respeita, né? Não, respeita. É um tempo novo, tal, porque eu novo. acho que abusaram no passado de muita coisa. Mas, gente, a gente não tinha intenção nenhuma. Denegrir, né? Isso, é isso então. Não é. Tem muita gente que fala sem intenção. Tá bom, é um tempo novo, a gente vai melhorar. A gente vai mudar alguma coisa aqui e ali. Ainda mais, eu falo por mim, porque eu aprendi muito de ouvir, né? Sim, eu não sou um formado, não tenho uma grande faculdade. A vida, né? A vida. Então a gente aprende de ouvir. E a gente ouve muita coisa. Eu que sou interior mesmo, caipira, pé rachado lá da roça, e a gente aprende muito de ouvir. E aí você ouve os seus avós, ouve aquilo que a gente estava falando, que a psicanálise explica isso. Vem de lá Vem de lá. Então eu trago muita coisa. E de vez em quando a minha esposa me chama de roceiro. Me chama pelo menos de fazendeiro, né? Ela me chama de roceiro. Aí ela abusa, né? Aí não, né, Li? Aí já é preconceito. É preconceito. Mas não vai falar ou fazendeiro ela, não. Ou fazendeiro.
Não, ela fala, não, você tá Roceiro. muito roceiro. Mas olha, a Renata fala assim, Du, a gente tá na roça. Eu falo, eu amo a roça. Tá Não fala outro termo, porque quando você fala isso, eu fico feliz. Sinônimo de estar ruim. Ruim, é. Ela falou, Du, a gente tá na roça. Eu falei, que bom, Rê, sério. Eu tô indo pra aí já. Então, não pode falar tô na roça hoje. Não pode. Porque eu entendo outra coisa. Roceiro, você fala, pô, Rê, fazendeiro, né, ali. Eu já evoluí. Mas é um tempo que mudou, né, Carlão? Mudou. Você não pode... Então você tem que tomar cuidado com as suas brincadeiras, com aquilo que você fala com as pessoas, que pode ser... E isso causa um desconforto, né? Uma tensão na gente, né? Mas não dá para tratar isso na psicanálise? Na psicanálise, a gente trata exemplo, essa sensibilidade. Você falou isso, tocou em mim. Cara, calma. Qualquer palavra te machuca. Carlão, na psicanálise a gente fortalece o emocional da pessoa para que ela não sofra tanto com tantas palavras, com tanto um olhar. O pastor passou, nem olhou para mim. Olha isso, como ele me odeia. Ele não te odeia, ele não te viu. Não te viu, talvez. Não. Eu acho que ele me viu, mas ele fez que não viu. Olha isso. Daí na psicanálise eu trabalho isso. Esse complexo de inferioridade que ela tem. Já viu outra historinha aí, né? Sua cabeça, né? Então, é isso que eu trabalho. Cara, menos. Vamos ser mais forte. Não, ele falou denigrir. Mas ele falou, não importa, tá vendo minhas raízes, ele me levou naquele lugar. Eu falei, tem que trabalhar você, cara, tem que trabalhar, porque senão toda hora você vai se machucar. Carlão, não tem como. As pessoas estão aprendendo ainda a viver nesse novo mundo. Se você não for mais forte, você vai chorar o tempo todo. O mundo não é para fracos, o mundo não é para frágeis, o mundo é batalha. E ouvimos isso hoje, eu vou falar de novo, porque eu fiquei impactado da história da Fabiana, e ela mostrou a superação. Certo, você vai ter que engolir um pouquinho de sapo. Vai, um pouquinho, superar. Né, cara? O respeito tem que existir, tudo. Mas, cara, pode ser uma coisa, você tem que levar ferro e fogo tudo mesmo. Você tem que ser esse cara chato, pegar a bandeira e falar, vamos lá, gente, vamos lixar o Carlão. Cara, tem que lixar o Carlão, tem que cancelar ele, tem, para ele aprender, para ser um Marte. Eu não sei se precisa Tá vendo, gente, Carlão, como que é o Café Cast? A gente vai levando as histórias e a gente vai trazendo à tona aí o que a gente está vivendo hoje. Né? Eu gosto de trazer pessoas aqui inteligentes, como é o caso do pastor Eduardo, do psicanalista Eduardo Penido, para a gente trazer aqui à tona aquilo que a gente está vivendo hoje. Será que a gente poderia melhorar um pouquinho essa convivência que a gente tem, né? Porque hoje a gente vive muito em comunidade, vive com milhares de amigos, né? Cada um quer ter seus seguidores, mas amigos distantes e os amigos de perto. Nós tivemos esses dias uma reunião de família, onde nos foi cobrado, o Eduardo sabe disso, eu não vou esconder aqui, o Eduardo é da família, e foi cobrado aquela coisa da comunhão, da participação, do churrasquear, né? O Cortella fala muito disso. O Cortella usa um termo que chama pamonhar. Pamonhar. Por que fazer pamonha era tão gostoso naquela época? Por que fazer pamonha? Porque você juntava a família, você ia para a roça, você colhia o milho, você voltava com as sacas de milho, com as sacolas de milho, você abria esse milho, ralava o milho, cozinhava o milho. O dia inteiro você pamonhava, né? Então, fazer pamonha é esse que ele fala. Nós precisamos. Hoje nós não temos mais tempo. Em casa. Tá difícil, né? Muitas vezes você está sentado no sofá de um lado, sua esposa está sentada do outro, ou está vendo uma série, ou está vendo alguma coisa na internet, e você também. Até um pouquinho atrás, né? Estavam presos no celular. Daí entrou a Netflix com as séries, né? Usando o nome aqui que eu deveria usar tal. As séries. Agora é celular e série. Jesus. Tá bom, agora é celular e série podcast, né? Agora aqui, onde você tá? Fala, tô no podcast. Tô ouvindo o podcast do Carlão. Tô ouvindo o Café Cast. Isso é bom, isso é bom. Isso é bom, gente. Mas é assim, nós estamos ligados o tempo todo, Carlão. E isso para nós da psicanálise, isso é um pouco perigoso. A pessoa tem que ter um tempo dela, sabe? Ouça o podcast o tempo todo do Carlão, que é muito bom, mas tem um tempo só você. Um tempo só seu. E tem um tempo só você e Deus também. Num podcast gospel? Não! Você e Deus. Sem podcast até. Só você e Deus. Um tempo seu no secreto. Hoje, no secreto, eu tô colocando um fonezinho. Gente, no secreto é no secreto. Para falar com Deus, Carlão, não precisa de fone. Não precisa. Não precisa de fone. Entra no seu quarto, né? No seu quarto, no banheiro, em qualquer lugar. Ele está aqui, neste momento, com a gente, Carlão. Mas eu sinto falta disso e as pessoas não percebem. Mas este mundo agitado que elas vivem, toda hora ocupados,
tão ligados, né? Tá on, né? Tá on. Carlão tá on. Cara, tem hora que você tem que ficar off. Tem. A gente não fica mais off. Ficar off é importante, porque o que gera o on? O on gera ansiedade, o on gera pânico, o on gera angústia, porque o Carlão tá on e não fala comigo. Tem gente que fala isso pra você. Eu te mandei um WhatsApp, você tava online e não me respondeu. Ele não gosta de mim. Ele não gosta de mim, é uma coisa pessoal comigo. Gente, não é. Enquanto nós estávamos chegando aqui, uma mulher mandou mensagem para mim assim, né, eu vi lá. O pastor já tem uma resposta em relação à minha pergunta? E eu entrando, quer dizer, ela me viu on, deve achar que eu tô on agora. E não tá. E eu não quero falar com ela, e não é verdade. E eu vou te contar aqui, ó. Eu tô com o Carlão aqui, tá? Não é contra você, não. Eu não posso. Eu vou ter que mandar, porque ela vai achar assim, cadê? Aonde é o podcast? Vou provar. Eu vou ter que mandar pra ela, Carlão. Depois você me manda. Vamos fazer uma foto, a gente porque já manda. Nem toda hora eu consigo falar com as pessoas. Mas o celular parece que tem hora que o inimigo usa e fala, ele tá on. Ele tá on. E eu não tô lá, gente. Eu tô on, mas eu tô aqui. Eu tô aqui. Porque fica on lá. Fica lá, né? Eu não entendo muito, mas fica on. Não, tem umas coisas que tem gente que fala, mas você tava... Você tava on. Eu tava, eu não sabia. O inimigo foi eu. O inimigo me acusou. É acusação do inimigo isso. E acho que a internet também e o celular tem uma parceria com o diabo. Não pode ser, gente. Minha mulher fala, você tava on. Não, eu tava dormindo. Você tava on lá. Tava on. Então alguém entrou no meu celular, porque, Carlão, eu não entendo. Mas hoje eu não tô on, não. Eu tô off. Eu tô aqui com o Carlão. Mas é o contrário também, né? E principalmente com as esposas, né? Se a esposa, você liga pra ela, ela não te atende, sempre o celular tava na bolsa, né? Sempre tá na bolsa, sempre tá na bolsa. Mas quando tá com a gente, tá na mão dela. Nunca. Quando eu tô com eu e ela, põe na bolsa o celular um pouquinho. Não, só tô vendo uma coisinha aqui. Uma coisinha aqui que demora horas. Brincadeira, tá? Mas é assim, eu acho hoje o celular, ele te distrai. Eu levanto de manhã e eu tenho um compromisso de primeira coisa. Isso é um compromisso meu com Deus, de primeira coisa orar. Você me atrapalhou hoje, tá? Você atrapalhou. Eu não consegui fazer muito devocional porque você falou, tô passando aí. A culpa é sua, tá, Deus? A culpa é do Carlão. E aí você tem essa coisa, aquele momento. Mas se você pôr a mão no celular... Que é o... Carlão, 99% das pessoas que faziam o quê quando acorda? Abre a boca, primeiro. Segundo, antes de ir no banheiro. Pega o celular, deixa eu ver. Cara, você não é médico. Por que essa preocupação tão grande? Ninguém te chamou pra uma cirurgia. Te dá uma olhadinha, depois um Instagramzinho, vai pro banheiro, escovando o dente, aí começa. Daí dali até o final da noite, não para mais. Daí não para mais. Aí meu trabalho exige. Carlão, alguns casos, né, um pouco mais. Mas na grande maioria não precisava. Não. Ontem eu falei com o rapaz que é viciado em jogo. Eu falei pra ele, viciado em jogo. Jogo? Eu falei, em jogo. Jogos online, né? Você tá tratando dele. Eu falei com ele, olha, você vai precisar parar com o celular. Ele falou, mas eu vou viver como? É meu trabalho. Eu falei, cara, você trabalha numa açougue. Ele trabalha num açougue. Eu falei, por que precisa do celular? Não conseguiu falar. Eu falei, por favor, né? No açougue você não usa celular. Ele nem é o cara do caixa. Talvez o cara do caixa faz delivery, né? Ele é o cara que corta a carne. Ele falou, que todo mundo agora é o meu material de trabalho. Cara, não é do açougueiro. Não. Nada contra o açougueiro. Graças a Deus ele ainda não precisa usar o celular pra afiar carne. Ainda não. O celular faz tudo, menos afiar carne. Ainda não, né? Ainda não. Não duvido que vai sair um também com esse aplicativo de afiador de carne. Mas, Carlão, o celular hoje precisa se... Então, hoje, que conselho você dá? As pessoas que têm aí... Entraria na psicanálise? Matricularia no IPC? Carlão, meu Deus do céu. Fazer o curso de psicanálise para você mesmo. É terapêutico para autoconhecimento. Para eu entender por que eu sou assim. Para eu entender por que eu sou tão chato. Cara, eu entendi com a terapia, com a psicanálise, como eu sou chato. Então eu vou te fazer uma pergunta agora pro psicanalista explicar a igreja. Por que a igreja hoje, não estou falando generalizando, não, claro. Estou falando, na maioria das igrejas está preocupado com a psicanálise, com a psique das pessoas, erguer as pessoas e menos palavra. As igrejas, você está sentindo que está tendo mais isso, né? As pessoas, alguns falam até que está... Muito coach. Muito coach. Eu não vou usar isso, que achei pesado. Eu também não gosto, eu sei. Mas porque aí a gente diminui os coaches que têm seu valor. Tem seu valor. Eu não quero fazer isso com uma profissão tão interessante. Não é intenção, né? Não é intenção. Mas a igreja hoje não está querendo fazer o papel do coach, então vamos falar assim.
Carlão, eu vejo isso muito, porque o coach, de certa forma, né, ele te leva a realizações de sonhos e E projetos. você sabe o que é a tradução do coach, da palavra coach ou não? Você sabe Sei, quem que é o mas eu coach? prefiro que você fale para os nossos ouvintes. Não, pode falar. Hã? Pode falar. O técnico do... Quem que é o coach? É o técnico. O técnico, né? Sim. Na verdade... que te leva, te prepara, tá ao seu lado. Numa idade bem mais adiantada aí, eu já não tinha nascido, o coach era o cara daquela carroça lá, da charrete lá, que levava as pessoas. Então. É o cara que dirigia. Perfeito. Que é bem o sentido dele. Então, isso é legal. Tá. É legal ter um coach que me ajuda na caminhada. Então. É legal. Daí os pastores, pastor coach, né, que a gente fala. O pastor coach, o que ele faz? Se fosse fazer isso também, é legal. Só que o coach é um trabalho mais profissional. É profissional. E o pastor é espiritual. Então, misturar o coach com o espiritual não funciona muito bem. Pastor é pastor e coach é coach. Tem muito pastor coach. Tem. Literalmente, o cara fez coaching mesmo, ele fez coaching mesmo, ele é um pastor hoje, é coaching também. Só que na pregação, ele tem que ser pastor, é Bíblia, é cruz, é Jesus. A nossa igreja tem uma frase dentro da igreja que todo pastor que sobe no púlpito vê. Ele vê lá, né? Pregue a palavra. Prega a palavra. A nossa igreja é linda essa frase, ela é maravilhosa, é muito séria, mas eu vi outra mais incrível também. Eu fui pregar numa igreja no interior e cheguei no púlpito, a hora que eu subi, estava assim uma plaquinha. Se Deus não falou com você, não fale conosco. Eu quase levantei e falei, amém, gente. Obrigado, meu nome é Eduardo, a gente se vê outro dia. Assim, se Deus... ninguém via, só eu que via em cima do púlpito. Tipo aquela coisa de leitura. Isso. Se Deus não falou com você, não fale conosco. O coração engoli seco. Mas eu tinha orado, Deus tinha falado. Mas, Carlão, se levar a sério aquilo, eu acho que muita gente vai falar assim, gente, hoje não vai dar. Não vai dar, porque, Deus falou comigo para não falar com vocês, porque, Carlão, tem mensagem que você prepara ela de joelhos. Você ora e Deus fala com você fala com a igreja. E tem mensagem que você prepara no joelho. Aqui, 5 minutinhos. Tem que pregar agora? Aí não, né, Carlão? No joelho, pessoas estão sofrendo, estão morrendo e precisam de uma palavra de Deus. E você prepara uma mensagem no joelho. Isso não é certo, não é certo. Então... Esse é o coach. Esse é o coach. Que ele vai usar algumas técnicas. E no cristianismo não tem técnica. Tem o sangue, tem o ato. É o ato de Jesus. Não é o meu ato. Não tem a minha técnica. Então, quando eu coloco técnica, daí vira coach. Daí vira coach. Tá vendo, gente? Por isso que é gostoso o Café Cast. Tá vendo? Você vai ouvir através do YouTube, brevemente. Vai vir outras pessoas para falar com você aqui. Toda semana, toda terça-feira, às 19 horas, nós lançamos o nosso podcast novo. Né? Eu tenho aqui várias pessoas que já falou com a gente, o Luiz Lauro, falou comigo aqui também o meu querido Canarinho, Pedro Acorce, Pedro Acorce, eu amo demais. Pedro Acorce falou, Eduardo está falando, então você vai fazendo aí a sua seleção, ouve um pedacinho, assiste um pedacinho, mas curte aí, se inscreva no canal, é um canal novo, gente, então não espere que tem lá milhões de seguidores, não tem. Eu não estou preocupado com ter milhares de seguidores, estou preocupado em levar uma palavra direto para o seu coração. Essa é a minha preocupação. Tá? Se tem lá 100, 200, 300 seguidores, amém. Sim. Mas é orgânico. Eu não compro seguidores para poder criar número. Carlão, isso existe, né? Existe. Já umas 3 vezes alguém me chama lá e fala assim, olha, você quer aumentar seus seguidores? Tantos reais. Eu acreditei. Eu procurei alguém que entende isso aí, perguntei, falei, Eduardo, é verdade? Falei, cara, não acredito. Mas não, você tem pessoas que têm relação com você, né? Essa é a ideia do podcast, com certeza. do Café Cast. Então, aqueles milhares de seguidores, muitas vezes não é real. Não pode ser. Você vê pelo número de curtidas, né? Você tem lá, o cara tem 100 mil seguidores, aí tem 15 curtidas. 15 são os amigos dele mesmo. As pessoas... tá certo. Eu tô ainda muito por fora da parte da... Não, eu sou tecnológico, rapaz. Eu sou um cara completamente tecnológico. Da Olivetti, né? Eu da Olivetti, do computador Olivetti, do igual fax, do fax. Então, eu ia lá o fax, né? Ainda naquela época. Eu sou antes do fax, eu sou do tempo do tacógrafo lá, do negócio de taquigrafia. Sim. Antes ainda tem aquele da guerra lá, que era... tem a outra ainda, eu esqueci o nome daquele. Você é daquele lá ainda, cara. Então, mas esse é o Café Cast, tá? Café Cast.
E eu tô falando aqui com o Eduardo, nós estamos nesse papo gostoso, descontraído aqui, contando as coisas. Você sabia que agora você é avô, né? Sei, e eu tio avô. Tio avô, E você... todo mundo me cumprimentou. Parabéns, você vai ser avô. Eu falei, não vou ser avô, você tio avô. Daí eu falo da Sara, daí eu falo do Pedro, daí eu falo do Emanuel. Do Emanuel ou da Eloá? Ou da Eloá. Eu já falo deles. Eu já falo deles. Então, é isso que a gente traz para a família. Reunir, falar do amor, essa criança já ser amada. Já é amada. Já é amada. Já é muito amada. Porque você estava falando agora de experiência de pessoas que talvez não oposto. E aí a gente fala, trazendo com todo esse amor, né? Trazendo com todo esse carinho. Pode ainda ter alguns traumas, Carlão, ter algumas coisas da vida. Lindo você falar isso, porque ontem eu estava de plantão na igreja, né? E ontem eu atendi uma pessoa que eu falei para ela, uma pessoa equilibrada, ela tem que ter dois sentimentos, amor e fé. Amor e fé. Se tem amor e tem fé, ela é equilibrada. Agora, se o amor dela esfriar e a fé dela esfriar, daí ela vira uma pessoa desequilibrada. Então tem jeito, Carlão. Tem jeito das pessoas terem vida de novo e vida plena e abundante. Se elas tiverem amor e se elas tiverem fé. Então, para mim, a vida se resume nisso. Num amor fortalecido e numa fé genuína, Carlão. Uma fé genuína. Então, tem jeito sim. O povo tem jeito, nós temos jeito. Nós precisamos de amar mais, demonstrar amor, viver o amor e ter uma fé inabalável. Somente essa é a receita. Essa é a receita. Essa é a receita do sucesso. Tô parecendo um coach. Essa é sucesso. Não, é bíblico, né? Fé é a certeza das coisas que se esperam. E o amor, sem amor... Você falou agora há pouco nada valerá, da ansiedade. Né? Eu queria só refazer aqui e colocar uma coisa. Eu tenho uma definição, e não é minha, eu já ouvi isso de alguns lugares, e a definição é que fala que é depressão, que é estresse, e o que é ansiedade, né? Depressão, excesso do passado. Estresse é o dia a dia, hoje aqui, estressado, correndo, final de mês. Meu Deus. Esse é o estresse, né? E a ansiedade é aquilo que você ainda não alcançou, pertence a Deus. Excesso de futuro. Excesso de futuro, coisas que você não pode resolver. Tem alguém, eu não lembro o nome do escritor, que fala o seguinte: se você consegue resolver, resolva. Se você não consegue, está resolvido. Boa, boa. Gostei. Porque se você consegue resolver o assunto, você vai lá e resolva ele. É a sua função resolver. Sim. Se você não consegue, pra que ter ansiedade? Você não vai conseguir resolver. É isso aí, Carlão. Gostei. Não? Vou te levar pro consultório. Leva pra lá. Carlão, é isso mesmo. Nós temos que começar a entender as nossas limitações, né? Não é pecado ser limitado. Eduardo, Carlão, eu não consigo resolver isso. Então para. Então relaxa, descansa. Confie, entrega e descansa. Porque, Carlão, você ficar em cima disso não vai mudar. Não vai mudar. Você parar de dormir não vai mudar. Eduardo, se eu orar 24 horas, tem coisa que não vai mudar. Tem coisa Carlão, que não vai mudar. Por exemplo, o meu filho nasceu sem as pernas. Mas eu não aceito. Eu vou orar. Cara, ele não tem a perna e pode ser um homem incrível sem a perna, Carlão. Exatamente. Mas isso aí é falta de fé. Carlão, não é falta de fé. Isso é aceitar, muitas vezes, o que Deus permite na nossa vida. Tem uma outra coisa, Eduardo, aí eu vou falar como crente, que eu penso assim, tem coisas que você precisa fazer. E tem coisa que é Deus que vai fazer. Uma parte é minha, né? E tem coisas que é Deus que vai fazer. Deus não vai fazer aquilo que você tem que fazer. E você também não vai fazer o que Deus... Uma parceria. Uma parceria, você tem coisas que é para você fazer. A atitude da gente levantar e vir aqui pro podcast hoje, pro CaféCast, é nossa. Não é Deus. Deus não proibiu, Deus não mandou. Eu vim porque quis, você veio porque você quis. Estamos semeando aqui. Estamos semeando. É nossa parte, isso é nossa parte. Isso é coisa nossa. Nós que estamos fazendo. Agora tem coisa que Deus pode impedir, pode mudar, pode fazer alguma coisa. Então, tá certo, meu pensamento? Certíssimo. É uma parceria com Deus e eu tenho que ter o discernimento, a sabedoria de entender qual é a minha parte, porque muitos falam, não, eu vou arrumar um emprego, Deus vai mandar o emprego. E ele não vai atrás. Ele trocou as funções. Eu oro e Deus me dá o emprego. Não, você procura o emprego. E Deus, ele abre a porta. Manda o seu currículo. Mas manda o currículo. Carlão, vindo de Rio Claro, ontem, vindo de Rio Claro, eu falava de uma pessoa que ele se transformou gerente. Por quê? Porque ele era o último a sair da empresa.
Ele era o que fazia tudo acima da média. Mandava varrer, ele também limpava os banheiros. Não só varrer não, limpar o banheiro também. O chefe viu e falou, promoveu ele para gerente. Eduardo, foi a fé dele que fez isso? Não, Carlão, foi atitude. Foi atitude. Foi Mas atitude. ele poderia ser ímpio, ele era crente, mas ele poderia ser uma pessoa que não conhece Jesus, mas trabalhava bem. E o cara falou assim, não, eu vou te promover. Então, gente, a atitude nos leva a crescer. Agora, a atitude com fé melhorou muito mais. Aí a receita de sucesso. Não quero ser coach, não, mas é verdade. Jesus fala, a palavra de Deus fala o quê? Aprende com a formiga, vai trabalhar. Quer dizer, a receita da prosperidade é trabalhar, Carlão. Não é oração. A receita da prosperidade é trabalhar. Trabalhar é orar e agir. Oração. Trabalhe e ore. Agora, eu vou no meio do trabalho, eu paro o trabalho para orar. E o cara falou assim, Carlão, né, tem uma empresa, carregaram já o caminhão? Não, o cara tá orando. Mas como assim? Vai entregar meio-dia. E agora é a oração dele. Tá roubando. Tá roubando você, Carlão, porque ali é para entregar. Eu tenho um fato verdadeiro dessa história. Verídico? Verídico. Que eu realmente fiquei muito... No começo da minha conversão, a gente novo convertido, eu achava Primeiro amor, eu trabalhava numa empresa, o cidadão que trabalhava comigo, muito crente também, e eu instalava aquelas antenas da Sky. Eu me lembro. Você lembra? Eu lembro. Instalava as antenas na roça. Ia instalar as antenas. E tinha horários definidos, né? Porque era agendado com o cidadão que tinha comprado o equipamento. Sim. E a pessoa saía... E eu lembro que você contratou um monte de crente, né? Isso, eu só contratava crente. Só crente. Crente é bom, crente trabalha bem. Aí o cara ia para a igreja e orar e não ia lá instalar. E a pessoa ligava, porque o tempo não era celular, era telefone fixo. Ligava reclamando que o técnico não havia chegado. Sim. E eu falava, caramba... Aí descobri que ele estava orando. Falei, meu Deus, e agora? Que lindo, né? Como é que eu vou dispensar esse bolso? Aí eu chamei o pastor na época, fui conversar com o pastor. O que ele me dava de o cara tá orando, direção? O quê? Eu vou mandar embora um homem que estava... Aí eu fico mal com Deus, se você fizer isso. Você tem que orar mesmo. O pastor usou até um palavrão. Ele falou assim, mete o pé na bunda dele. Vagabundo! Tá te roubando. Colocando na conta de Deus. Tá te roubando. Tá te roubando. Vai orar à noite. Vai orar. Vai acordar mais cedo para orar. Vai orar na hora do trabalho. Folga. Quer dizer, gente, eu preguei isso ontem. Ora trabalhando. Lá em 1 Tessalonicenses 5, 20, diz assim, orai, 5:17, orai sem cessar. Eu estou ali carregando o caminhão. Jesus, o Senhor é bom, Pai. O Senhor me deu trabalho. Pai, toca o coração do Carlão para me dar aumento. Ora, trabalhando. Orai sem cessar. E não tem que parar para orar. Gente, ora, trabalhando, né, Carlão? Gente, esse é o Café Cast da Rádio Café e Prosa. Você também escuta a rádio 24 horas por dia. Olha só que coisa gostosa. 24 horas. Essa mensagem que a gente está falando aqui hoje, você pode escutar ela através do YouTube, vai escutar no rádio, né? Porque a gente vai colocar essa mensagem no rádio também. E manda mensagem pra gente, fala com a gente através aí do YouTube, tem lá onde você pode mandar mensagem. No Instagram, no programa Café e Prosa, você pode mandar mensagem pra gente, falando o que você tá achando, o que você tá encontrando, se tá bom, se não tá bom. Critica, não tem problema nenhum, eu aceito as críticas para poder melhorar. Tá bom? E nós vamos ficando aqui hoje com o Café Cast. Tive aqui a oportunidade de conversar gostoso. No começo o Eduardo falou assim para mim, mas Carlão, 1 hora de programa, como é que vai demorar? Não tem assunto para tudo isso? Meu Deus, hein? E aí, estamos aí no final, viu, Eduardo? Eduardo Penido de Oliveira, ele é pastor, ele é psicanalista e também é diretor do IPC Campinas. Se você tiver interesse em estudar psicanálise, para você mesmo, para fazer uma autoajuda, ou se você quiser autoconhecimento, ou se quiser se tornar um profissional da área. A psicanálise é uma profissão reconhecida pelo Ministério do Trabalho. Então é uma profissão que está em alta, Carlão. Muito em alta. Então deixa aí as suas considerações finais. Deixa eu fazer uma pergunta aqui do meu professor Luiz Lauro. Faltou alguma pergunta que eu não te fiz? Não, Carlão. Não. Foi perfeita, né, Carlão? Foi perfeito. Há tempo para todas as coisas. Temos ainda muito para falar. Temos ainda, dá para falar de muita coisa, de família, de vida mesmo, né, do que nós vivemos, mas eu acho que hoje nós podemos mostrar um pouquinho, né, a diferença de que é viver uma opressão, de viver uma depressão e do que viver uma convulsão.
Então a igreja hoje precisa entender isso. E você foi muito objetivo nas perguntas e parabéns. O seu trabalho é excelente. Que bom. Exponencial. Exponencial, como Muito diz Neemias obrigado, Pereira. gente. Até o próximo episódio. Obrigado.